A noite estava fria e úmida na cidade de São Paulo. Detetive Iago Andrade caminhava apressadamente pela cena do crime, tentando absorver todos os detalhes que pudesse. O corpo de um empresário bem-sucedido jazia no beco escuro, brutalmente assassinado. Iago sabia que precisava ser meticuloso na investigação, pois algo em seu íntimo lhe dizia que este caso era muito mais sinistro do que parecia. Enquanto vasculhava a cena do crime, Iago percebeu uma figura encapuzada observando-o de longe. Aproximou-se cautelosamente, apenas para descobrir que se tratava de uma jornalista investigativa chamada Evelyn Sampaio. Ela estava igualmente interessada no caso e, depois de um breve momento de hesitação, Iago decidiu compartilhar suas descobertas com ela. Evelyn tinha um faro aguçado para desvendar mistérios e logo percebeu que havia algo errado. As evidências apontavam para um crime meticulosamente planejado, como se alguém quisesse mandar uma mensagem. Com uma aliança inesperada formada entre eles, Iago e Evelyn começaram a trabalhar juntos, mergulhando de cabeça na investigação. Iago passava horas vasculhando registros, enquanto Evelyn entrevistava testemunhas e apurava informações em suas fontes. Os dois compartilhavam um objetivo comum: encontrar o assassino e fazer justiça. A cada nova pista, a dupla ficava mais convencida de que estava diante de um caso complexo, com raízes profundas na sociedade paulistana. Ao longo das semanas, Iago e Evelyn começaram a desvendar uma teia de corrupção que envolvia negócios obscuros e personagens influentes. A investigação os levou até um empresário chamado Ricardo, que possuía um império de negócios na cidade e era conhecido por sua carisma e poder. Ele tinha conexões com diversas figuras importantes e parecia estar acima de qualquer suspeita. Com o tempo, Iago e Evelyn perceberam que Ricardo estava mais envolvido nos assassinatos do que inicialmente imaginavam. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando um esquema de corrupção e poder muito mais amplo do que qualquer um dos dois poderia ter previsto. Juntos, Iago e Evelyn enfrentavam um desafio enorme: expor a verdade por trás dos assassinatos e trazer Ricardo à justiça. Mas, para isso, teriam que arriscar suas próprias vidas e enfrentar os perigos que viriam pela frente. Determinados e corajosos, eles estavam prontos para lutar pela justiça, custasse o que custasse. Iago e Evelyn, imersos na investigação, passavam noites em claro conectando as pistas que levavam cada vez mais a Ricardo e sua rede de influências. Os dois sabiam que estavam lidando com um inimigo poderoso e precisavam agir com cautela. A teia de corrupção se estendia por todos os cantos da cidade, envolvendo políticos, empresários e até membros da própria polícia. A dupla reunia provas meticulosamente, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Evelyn, com sua habilidade jornalística, conseguia extrair informações cruciais de suas fontes, enquanto Iago usava sua experiência como detetive para analisar as evidências e montar um caso sólido contra Ricardo. Eles sabiam que a tarefa não seria fácil, mas estavam dispostos a enfrentar o que fosse necessário para expor a verdade. Entretanto, conforme se aproximavam do cerne da corrupção, os perigos aumentavam. Iago e Evelyn começaram a receber ameaças anônimas, avisando-os para abandonar a investigação ou enfrentar graves consequências. A pressão os obrigou a trabalhar ainda mais discretamente, mantendo suas descobertas em segredo até mesmo de colegas e amigos. Em uma noite chuvosa, Iago e Evelyn se encontraram em um café discreto para compartilhar suas últimas descobertas. Eles haviam encontrado um dossiê confidencial que detalhava os negócios ilícitos de Ricardo, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de influências e até ligações com o crime organizado. O dossiê era a peça-chave que faltava para montar o quebra-cabeça e incriminar Ricardo pelos assassinatos. Entretanto, a descoberta veio com um preço. A dupla sabia que estava sendo vigiada e que suas vidas estavam em perigo. Eles precisavam agir rápido para apresentar as provas às autoridades competentes e desmantelar a rede de corrupção antes que fossem silenciados.
Com a determinação de quem busca justiça, Iago e Evelyn traçaram um plano arriscado para expor Ricardo e seus comparsas. Enquanto a tensão aumentava, Iago e Evelyn se apoiavam um no outro, fortalecendo a amizade e a confiança mútua. Eles sabiam que estavam prestes a enfrentar um confronto perigoso e que suas vidas estavam em jogo. No entanto, a busca pela verdade e pela justiça os impulsionava a seguir em frente, mesmo diante do medo e da incerteza. Unidos por um objetivo comum, a dupla estava pronta para enfrentar o que viesse pela frente e desvendar o mistério que assombrava a cidade de São Paulo. Com as provas em mãos, Iago e Evelyn sabiam que era hora de agir. Eles arquitetaram um plano ousado para confrontar Ricardo e fazê-lo pagar pelos seus crimes. A dupla trabalhava incansavelmente, montando um dossiê completo e irrefutável que incriminaria o empresário e desmantelaria sua rede de corrupção. Na véspera do confronto, Iago e Evelyn se encontraram em um local seguro para discutir os detalhes finais de seu plano. Eles sabiam que a situação era arriscada e que não podiam confiar em ninguém além de si mesmos. Com o peso da responsabilidade em seus ombros, eles se prepararam para o desafio que estava por vir. No dia seguinte, a dupla colocou seu plano em ação. Iago, usando seu distintivo de detetive, conseguiu acesso à mansão de Ricardo, enquanto Evelyn se disfarçava de repórter para uma entrevista exclusiva com o empresário. Com a desculpa de investigar uma denúncia anônima, Iago vasculhava a casa à procura de mais evidências, enquanto Evelyn mantinha Ricardo ocupado com perguntas cuidadosamente elaboradas. Entretanto, Ricardo não era um homem fácil de enganar. Ele logo percebeu que algo estava errado e começou a suspeitar de Iago e Evelyn. A situação se complicou rapidamente, e os dois se viram encurralados na mansão, com Ricardo e seus capangas em seu encalço. Iago e Evelyn lutaram bravamente, usando sua inteligência e habilidades para se esquivar dos inimigos e escapar da mansão. A perseguição os levou pelas ruas de São Paulo, em uma corrida eletrizante e cheia de reviravoltas. A dupla sabia que não podia falhar, pois as vidas de inúmeras pessoas estavam em suas mãos. Enquanto corriam pela cidade, Iago e Evelyn encontraram aliados inesperados que os ajudaram a despistar Ricardo e seus comparsas. Eles se refugiaram em um local seguro, onde puderam traçar uma nova estratégia para expor o empresário e trazer justiça às vítimas. Exaustos, mas determinados, Iago e Evelyn se preparavam para o confronto final. Eles sabiam que a batalha seria difícil e que teriam que dar tudo de si para vencer. Unidos pela amizade e pelo desejo de justiça, a dupla estava pronta para enfrentar qualquer desafio e desvendar a verdade por trás da teia de corrupção que envolvia a cidade de São Paulo. Com um plano audacioso em mente, Iago e Evelyn se prepararam para o confronto final com Ricardo. A dupla sabia que essa seria a última chance de expor a verdade e desmantelar a rede de corrupção que assolava a cidade de São Paulo. Armados com provas contundentes, eles estavam determinados a fazer justiça, mesmo que isso colocasse suas próprias vidas em risco. Na manhã seguinte, Iago e Evelyn, disfarçados, infiltraram-se em um evento de caridade organizado por Ricardo. O plano era aproveitar a ocasião para revelar publicamente as provas incriminadoras e desacreditar o empresário diante de seus aliados e da imprensa. Tudo tinha que ser executado com precisão para que a verdade fosse finalmente revelada. Com o coração acelerado e a adrenalina correndo pelas veias, Iago e Evelyn aguardaram o momento perfeito para colocar seu plano em ação. Eles observavam Ricardo de longe, enquanto ele se misturava aos convidados e fingia ser um filantropo generoso. A farsa estava prestes a ser desmascarada, e a dupla mal podia esperar para ver a máscara do empresário cair. Quando o momento certo chegou, Iago e Evelyn se posicionaram e revelaram as provas diante dos convidados atonitos. As acusações eram inegáveis, e a reação foi imediata. A mídia presente no evento começou a transmitir a notícia, enquanto a polícia cercava o local para prender Ricardo e seus comparsas.
Entretanto, um evento surpreendente mudou o rumo dos acontecimentos. No momento em que Ricardo estava prestes a ser detido, um de seus aliados, o comandante da polícia, revelou ser o verdadeiro mentor por trás da rede de corrupção. Ele havia manipulado Ricardo e usado seu império de negócios como fachada para encobrir suas atividades ilícitas. Iago e Evelyn ficaram chocados com a revelação, mas não hesitaram em agir. Usando as provas coletadas, eles conseguiram desmascarar o comandante e garantir que ele fosse levado à justiça. A luta pela verdade havia sido árdua, mas a dupla finalmente conseguirá expor a corrupção e trazer a paz de volta à cidade. Com a missão cumprida, Iago e Evelyn se abraçaram emocionados, sabendo que haviam feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eles haviam enfrentado perigos, superado adversidades e forjado uma amizade inquebrável. Unidos por um objetivo comum e um forte senso de justiça, a dupla continuaria lutando para desvendar os mistérios da cidade e proteger os inocentes.